Salve Maria, pessoal. Estamos entrando aí para a nossa live com o professor Leonardo Penitente. Nós vamos fazer uma live sobre o tema demônios, demonologia, né? Toda essa questão em torno. Live e o pessoal também vai entrando aqui no Instagram. Por enquanto, nós vamos usar como base o livro do Garrigou Lagrange. Professor, Olá, salve Maria Santíssima. Tudo bom? E tudo bem, graças a Deus. E você, Alessandro? Graças a Deus, estou muito bem também. Graças ao bom Deus. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, viu? Primeiro, uma boa noite a você, a todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo agora. Muito obrigado pelo convite para falar de um tema tão importante, ao mesmo tempo difícil, né, de abordar, enfim. Eu estava Mas pensando é aqui antes da live, professor, o tema é um tema que a gente vai conversar aqui sobre os demônios, a sua ação e tudo mais. É um tema que é muito polêmico também, porque as pessoas, elas têm uma visão errada, algumas pessoas, é claro, né, do que seria a ação demoníaca e tudo mais, muito influenciadas pelos filmes de terror que envolvem esse tema, né, que às vezes contém tantos erros e atrapalham tanto o imaginário das pessoas, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Eu acho que os filmes que mais preenchem a bilheteria hoje são esses que aguçam a imaginação, né? Mas graças a Deus a nossa Santa Igreja tem uma doutrina muito rigorosa em relação a isto. Graças a Deus, viu? E eu acho que nós podemos tratar o assunto com o máximo rigor científico possível. Além de tudo, justamente porque a igreja é antiga, não é? Ela tem muito a nos ensinar porque já passou por alguns testes e provações neste campo. Não é? Agora, a questão dos filmes sensacionalizam muito e atrapalham também. Eu me lembro que uma vez eu fui chamado para fazer uma palestra sobre o fato e teve um rapaz que foi me apresentar para a turma lá, etc e tal, e aí começou a passar lá o filme do Exorcista e encarando as coisas com certa, né, até com certo, não sei, de maneira até quase virou uma piada. Eu falei, mas isso aqui é uma coisa muito séria, não? Entendeu? A igreja tem uma coisa, isso não pode ser tratado assim, né? Mas no final das contas ficou tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Sabe por quê? Existe uma tendência que a gente vai conversar, acho que mais para frente na live, que é negar negar os demônios, né? Negar a existência dos demônios, negar que eles são uma realidade, que reduzir tudo a problemas psicológicos, psiquiátricos e tal. E isso a gente pode conversar mais um pouco para frente da live, né? Mas acho que talvez seja por isso. Você vai falar de demonologia numa universidade e você vai virar piada, não tem jeito, né? Ação do demônio. Não tem jeito. Não, e outra coisa, o mundo é tão esquisito, especialmente esse mundo moderno, que eles criaram um hospital psiquiátrico na França, chamado Salpêtrière. Esse hospital nem existe mais. Os maiores psiquiatras e médicos trabalharam, olha só, eles criaram um hospital justamente para, segundo eles, desmentir a Igreja Católica e sua doutrina sobre os demônios. Agora, isso é muito interessante e nós vamos poder falar melhor, Alessandro, porque quando nós chegarmos nas possessões demoníacas e diabólicas, aí não tem para a ciência moderna, porque ou os cientistas se convertem ou eles se calam, como sempre aconteceu. Porque é justamente nas possessões, que são eventos surpreendentes, não é, que a ciência admite a sua completa inoperância e ignorância. Porque o nosso ritual de exorcismo, ele prevê três requisitos que ultrapassam todas as leis naturais e todas as observações da ciência. Né? Então, se o cientista é sério, porque se ele não é sério, ele vai passar a vida toda tentando provar algo que ele não vai conseguir. Se ele é sério, ele tem que dar o braço a torcer, porque há muitas coisas que acontecem na possessão e a igreja exige certos requisitos
que não são... A ciência sabe que ultrapassa os limites da natureza. Isso é importante também dizer no início, né, que ao contrário dessas outras seitas, né, a Igreja Católica nunca vai fazer da possessão demoníaca algo sensacionalista, né? Sempre existe uma certa prudência por parte da Igreja. Por exemplo, não é qualquer padre que pode fazer um ritual de exorcismo, né? O bispo tem que delegar um padre, É, mas então a Igreja tem muita é prudência em relação a isso. muita, e é extremamente rigorosa. E é tão rigorosa que às vezes, justamente porque às vezes é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, não tem esse brocardo aí popular, a igreja acaba se excedendo em não dar algumas permissões, porque, como você bem lembrou, e é verdade, o nosso ritual de exorcismo, ele exige que o ordinário local, que é o nome técnico para o bispo, não é? no Código de Direito Canônico, o ordinário local autorize ao padre a fazer um exorcismo público, porque são dois exorcismos, o público e o privado. O privado, o padre pode fazer. O exorcismo privado é aquilo que nós conhecemos hoje como são as orações de cura e libertação, né, como se diz hoje. São algumas orações que a nossa Santa Igreja tem para que o padre, e até nós mesmos, possamos rezar para alguma pessoa que está aí com sintomas esquisitos. Agora, o exorcismo público, o bispo tem que autorizar. E nós tivemos uma situação, Alessandro, eu acho que vale falar aqui, sem citar nomes, evidentemente, aqui no Espírito Santo, eu tive a oportunidade de acompanhar e conhecer uma menina que me pareceu, mas a mim não interessa nada, porque tem que ser o parecer do nosso bispo, Sim. Do nosso arcebispo. A mim me pareceu que a menina tinha sinais claríssimos, que depois nós vamos falar. Era grave o caso dela. Inclusive, o psiquiatra que a atendia recomendou à igreja que já não havia mais os métodos médicos para aliviar aquela menina, o problema que aquela menina estava passando. Ele mesmo deu parecer dizendo que a ciência esgotou todas as possibilidades e mesmo assim o nosso arcebispo não autorizou. Entendo. Para você ver que como a coisa é muito cautelosa e, como você bem lembrou, muito diferente do que tem acontecido por aí, não é? Em algumas confissões ou seitas que o sujeito chega lá gritando. Mas aí que está o problema. Eu te digo, eu duvido se algum pastor protestante fica imóvel diante de um caso de possessão real. Sai todo mundo correndo. Aquele show de histeria que nós vemos, a Igreja Católica já sabe. Não é? Isso tudo é histeria. Por quê? Eu tenho um livro aqui, que certa vez eu fiz uma campanha para nós publicarmos. Eu tenho um livro do padre Joseph Tonquédec, um jesuíta francês, e ele estudou medicina e fez psiquiatria. E ele tem um livro publicado, muito difícil de encontrar. Esse livro eu tive que desbravar quase um Brasil inteiro para encontrar esse livro, porque tem uma versão em espanhol que desapareceu, não é? Eu leio melhor em espanhol, e esse livro, o nome é Ação Demoníaca ou Enfermidade Mental. É um livro em que esse padre trata a diferença entre uma enfermidade mental e uma possessão demoníaca. Não tem tradução. Não tem, para o Brasil não, tem uma tradução em espanhol, você não encontra mais, né? E eu tenho aqui esse livro, eu consegui encontrar. É um livro maravilhoso, e ali ele dá todos os critérios que a Santa Igreja sempre deu para diferenciar uma coisa e outra. Agora, o que tem acontecido por aí é uma coisa assim, realmente preocupante. É preocupante, e é isso que gera o descrédito em relação a esse tema, né?
Mas, penitente, acho que a gente já pode entrar naquele esquema que a gente pôs no Instagram e ótimo. começar a live falando sobre a natureza dos demônios, né? O que é um demônio, no fim das contas? É um anjo. O demônio é um anjo, não é? É um anjo. Nós sabemos que Deus fez todas as coisas com gradações. A criação tem gradações. Então nós vamos do mineral para o vegetal para o animal, do animal para o homem. Entre o homem e Deus tem que existir também alguma espécie mediando, e que são os anjos. Então os anjos... nós poderíamos dar toda aqui uma filosofia a respeito da angelologia, né, que é a parte da teologia que estuda a existência dos anjos, mas basta afirmar, especialmente para nós católicos, que a Sagrada Escritura revela a existência dos anjos, então nós temos que acreditar. E ali também nós temos o relato da existência de anjos maus, de anjos malignos que cometeram um pecado, então os anjos cometeram uma desobediência de ordem moral. Nós não sabemos exatamente o que é, muitos teólogos discutem, mas os anjos cometeram um pecado de ordem moral contra Deus e um terço deles foi expulso, não é? Dando origem então ao que nós chamamos de demônios, porque é uma palavra inclusive emprestada do grego, mas os demônios nada mais são do que anjos, ou seja, eles mantêm a natureza de anjos, eles perderam a graça. Oi, eu acho que cortou um pouco. Foi tudo bem? Estão me ouvindo? Está tudo bem? Cortou um pouquinho, mas já estabilizou já. Estou ouvindo. Está me ouvindo? Voltou? Sim. Oi, agora voltou, né? Voltou. Isso. Então, os anjos têm natureza de anjo, ou seja, ao pecarem, Deus não retirou deles a natureza. Deus não faz isso. Eles continuam anjos, só que agora eles já não estão mais confirmados na graça e na glória. Eles são espíritos malignos. Né? Perfeito. Mas são anjos, enfim, essa é a natureza. Até o livro da Suma Demoníaca, aqui do Padre Forte, ele fala, né, que os anjos não podem sentir gosto, tato, paladar e tudo mais, porque eles não são de natureza espiritual, então os próprios tormentos dele, eles não têm tormentos sensíveis, né, porque eles são anjos, enfim, né. Quanto à existência, acho que a gente pode falar que só que é de fé, né, existem demônios, se o senhor quiser discorrer um pouco... É de fé. Hoje, nós temos alguns sacerdotes. Na verdade, a hermenêutica da Sagrada Escritura, a hermenêutica bíblica, a partir do século XVIII e XIX, começaram a fazer uma leitura, talvez supervalorizando as ciências psicológicas que estavam começando a nascer, tentando dizer que quando nosso Senhor Jesus Cristo e a Sagrada Escritura fala de demônios, porque nosso Senhor Jesus Cristo expulsou demônios. Sim. Não é? Ali a palavra estava sendo usada para fazer referência ao mal. O demônio não é um ser, uma criatura existente, não é? Que tem inteligência e vontade, como tem, quer dizer, uma criatura angélica. Sim. Não é? E a diferença de nós é que a inteligência deles e a vontade é muito mais aguçada, muito mais desenvolta, não é? E eles não têm matéria. Se bem que, curiosamente, Santo Agostinho defendeu que eles pudessem ter uma capa finíssima de matéria. Mas essa doutrina já foi abandonada pela Santa Igreja. Então, os anjos são espíritos puros, como você muito bem destacou. Então, começou a surgir uma leitura de algumas passagens bíblicas muito psicológica. Então, por exemplo, aqueles enfermos que tinham a possessão demoníaca, para alguns padres, especialmente para alguns jesuítas, isso é uma coisa muito interessante. Essa teoria psicológica da leitura bíblica entrou muito na ordem jesuíta. Começaram a dizer que essas passagens, na verdade, a pessoa estava com doença mental. Ela não tinha demônio, era uma doença mental, ou, na melhor das hipóteses, o demônio representava aí o mal em si, não era um ser, uma criatura existente acima do homem e abaixo de Deus. Mas era o próprio mal. Sim. Era o próprio mal.
Bom, isso criou uma série de confusões, evidentemente. Né? Mas isso aqui, Alessandro, eu queria só aproveitar para dizer o seguinte. Isso nós como católicos, temos que abandonar, porque Santo Tomás de Aquino nos ensina a ler corretamente a Sagrada Escritura, a ter uma correta leitura de hermenêutica e interpretação bíblica. Então, Santo Tomás de Aquino diz uma coisa muito simples, e aí a gente já também acaba esse assunto para ir para o outro. Toda vez que a Sagrada Escritura aborda temas de fé e de moral, ela fala literalmente. Santo Tomás de Aquino diz que a interpretação tem que ser sempre gramatical. Literal, no caso. Literal. Entendeu? Você pode ter aportes históricos, sociológicos, mas nós temos que nos prender à literalidade. Perfeito. Ponto. E a questão dos demônios é uma questão de fé. É uma questão de fé. Bom, nas questões que a Sagrada Escritura toca sobre... Bom, naquelas passagens, naqueles versículos que falam de ciência, de história, de datas, aí nós podemos flexibilizar um pouco a hermenêutica. Ponto. Então, o que algumas pessoas estão fazendo é transtornar as chaves interpretativas. Então nós não podemos negar a existência do demônio. Tentar adequar, talvez, o cristianismo a esse mundo moderno, né? Essa ciência moderna. O problema é que eles não entendem que a igreja existe há 2000 anos. Essa ciência começou agora, né? Então, e muda constantemente, ou seja, né? Então, eu acho que é de fé, não tem que discutir. Existe demônio e ponto. Isso. Até porque, penitente... Olha, eu não vou nem apelar... Alessandro, desculpa. Eu só ia falar Eu só ia falar que se a gente negar que a existência dos demônios, a gente nega o pecado original, porque a gente nega a serpente, Adão e Eva. A gente começa a negar um monte de coisa, gera um monte de problema teológico muito mais grave, né? Muito mais grave, né? Pode falar que você estava falando, né? Eu não estou nem falando, como eu disse, dos casos de possessões, que nós vamos ver as tentações e obsessões. Eu não estou nem falando dos casos de possessões, porque nestes casos... a igreja ganha a batalha, porque a ciência não explica, o fato está ali, a ciência não explica, não é? E a ciência acaba ficando refém. Quer dizer, a ciência tem que apelar para a nossa Santa Igreja, e é o que ela sempre faz. Todos os médicos, psiquiatras mais sérios que já existiram nunca negaram a ação demoníaca na história. Professor, acho que seria bom aqui, para a gente não mudar de assunto ainda, responder só o que o Lucas perguntou, o que o demônio ganha quando possui alguém. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na natureza demoníaca. Não, o demônio não faz para ganhar. O demônio não tem nada a ganhar, ele já perdeu tudo. Agora, eu entendi mais ou menos a pergunta. É o seguinte, por que o demônio faz isso? Por quê? Primeiro, por inveja. E depois por ódio. Inveja por quê? Porque ao homem está aberta a possibilidade de santificação. O demônio não, ele já não pode mais ser santo. E por ódio, porque ele não nos quer ver santos. Perfeito. Ou seja, se ele tem alguma coisa, entre aspas, a ganhar, é isto. Ele ganha em não nos ver santos, cumprindo a vontade do amor. Não é? Amando. Perfeito. Ele é incapaz de amar e também não quer que ninguém ame. E não quer que ninguém... É isso que ele ganha. É não ver ninguém amando. Quer dizer, ele ganha em ver todas as cadeiras que Deus preparou para os seus santos no céu vazias. Perfeito. Aliás, por falar nisso, os santos justamente ocupam as cadeiras que eles deixaram. Ah, é? Isso eu não sabia, não. Então, porque eles foram expulsos de lá, quer dizer... Então isso é insuportável para eles. Perfeito. Sobre essa questão da existência dos demônios, o padre Garrigou Lagrange, que a gente está seguindo aqui para a live... Isso é a obra do padre Garrigou Lagrange, viu, Alessandro? Grande trabalho da editora Cultor de Livro, maravilhoso. Perfeito. É isto. Ele diz que a gente
nessa questão da existência dos demônios, a gente tem que fugir de dois extremos, né? Primeiro, o que a gente já falou, negar a existência do demônio. E segundo aspecto é fazer com que essa existência, atribuir mais ao demônio do que de fato ele é na nossa vida, né? Por exemplo, a gente dá desculpas, né? O meu pecado não é por causa de culpa minha, mas por causa da tentação do demônio e tudo mais, né? É o outro extremo que a gente pode comentar aqui, eu acho que é fundamental, penitente. Esse extremo que as pessoas acabam caindo, né? Olha, o extremo da negação não pode mais, né? Inclusive é uma heresia negar. Agora, em relação aí tem duas coisas. Tudo atribuir ao demônio, por favor. Por favor. A nossa santa teologia já estabeleceu que tudo o que acontece no mundo tem três causas: Deus, a natureza e o demônio. Você não pode reduzir tudo só a uma causa. Né? Então, a natureza, por exemplo, pode ser a causa de uma tentação, pode. Não tem problema nenhum. Como fazer para distinguir? Né? Ora, eu posso dar um exemplo prático aqui que pode ajudar. Né? Por exemplo, a Santa Igreja já dá critérios de discernimentos. Já dá critérios de discernimentos claros. Olha só, se você está na praia e uma mulher seminua passa ao seu lado, evidentemente que uma tentação contra a castidade é da natureza. A natureza é provocada pela sua visão. Mas você não vai atribuir isso ao demônio. Agora, se você está numa mesa de jantar, de almoço, na sua casa, a sua esposa é muito bem vestida, modestamente vestida, seus filhos, depois de ter feito a oração, num ambiente santo, de repente começa a surgir na sua cabeça certas imagens impuras, ou seja, mas é evidente que isso não tem uma causa natural próxima. Então é muito provável que é uma tentação demoníaca. Então, como fazer critérios práticos para diferenciar, vamos dizer assim, nas tentações, o que é a natureza e o que é o demônio? Então vamos lá. Primeiro, né? Quando a tentação é repentina, violenta e persistente, provavelmente é demoníaca. Provavelmente é demoníaca. Para o pessoal pegar bem. Então vamos lá. Se você de repente é tomado por certos pensamentos, a coisa vem repentina, né? Persiste. Porque a natureza, quer dizer, aquela mulher passou do seu lado, aquele rapaz passou seminu do seu lado, aquilo acabou, pronto, você sentiu a tentação, mas ele vai embora e acabou. Agora, se você tem um pensamento repentino, persistente, não é, e violento, isto é provavelmente uma tentação demoníaca, né? Se, por exemplo, vem um pensamento tentador e não tem nenhuma causa natural ao seu redor, próxima, não é? E nem mesmo remota, quer dizer, você viu lá na praia aquela mulher, mas de repente, daqui a 3 horas, aquilo vem. Quer dizer, é uma causa natural. A sua memória guardou. Sim, perfeito. Mas se não tem nenhuma causa próxima e nem remota que seja natural, então provavelmente isso é demoníaco. Perfeito. Um outro critério muito importante também é o seguinte. Veio a tentação, você rezou a Ave Maria, ela não saiu, porque ela não saiu, é natural. Perfeito. As tentações naturais, Deus normalmente não as remove com as suas orações. Perfeito, professor. Uma coisa que o Garrigou Lagrange ele começa dizendo, ele diz o seguinte: a ação do demônio não ultrapassa a parte sensível da alma e não pode ser exercida diretamente sobre a inteligência nem sobre a vontade. Resumindo, deixa eu ver se eu entendi o que ele quis dizer aqui, né? Que o demônio não pode obrigar a você pecar. Não pode obrigar uma pessoa a pecar. Ele não... Nem no processo, a pessoa sempre é livre. É livre. No processo aí tem uma diferença. Mas vamos voltar.
Porque aí é o seguinte, realmente, veja bem, a Deus criou em nós um recinto, vamos falar assim, um lugar na nossa casa, ou no nosso castelo, né, como diz Santa Teresa, que só ele tem acesso direto. Perfeito. Né, que é a nossa vontade e a nossa inteligência. É o nosso espírito. Porque o espírito é o cume da alma, quer dizer, é o ápice da alma. É a vontade e a inteligência. Mas a nossa alma também tem faculdades, vamos dizer assim, inferiores, que são internas. Quer dizer, a imaginação, a memória, são os sentidos internos. Ali o demônio faz a sua casa. Ali o demônio pode agir. Então o demônio pode implantar uma imagem na sua imaginação. Não é? Enfim, ele pode mexer, não é? Com a sua memória, resgatando, trazendo coisas. Não é? Então é isso. Então o demônio ele tem condições de controlar quando Deus permite que ele assim o faça. E por que Deus permite? Para extrair o maior bem, para testar o seu amor. Perfeito. Para te purificar. Porque quem diz o quanto, se você já é santo é Deus, não você. Perfeito. A questão da tentação... Então é isso. Agora, por exemplo, então, veja bem, mas aonde está a nossa liberdade? A nossa liberdade está na vontade e na inteligência. Perfeito. Então nós não podemos acusar o demônio de nada. Perfeito. Perfeito. Porque ainda que a tentação dele seja muito violenta, ele implante uma imagem na sua capacidade imaginativa que seja tão avassaladora que quase pareça uma realidade. Mesmo assim, ele não pode te obrigar a fazer. Você vai cair porque quer. Perfeito. Aquele velho já se tornou quase um ditado, né? O demônio pode latir, só que ele só vai morder se você chegar perto dele. Perfeito. É isso aí. É um exemplo, uma imagem, né, para o pessoal entender. É isso aí. Muito bom, muito bom. Só os três. O Garrigou Lagrange ele segue, né, ele dizendo que existem três formas de o demônio agir, né? As tentações, já falou um pouco, as obsessões e as possessões. O Luan Moura aqui, ele fez uma pergunta. Só para a gente não passar desse ponto, uma tentação natural. Podemos dizer que uma tentação... em uma tentação natural, podemos dizer que no fundo é a ação do demônio também, por conta do pecado original e da concupiscência da carne? Não, sim, mas o problema é o seguinte. O que nós estamos falando aqui são das causas diretas e não das indiretas. Sim. Não é? Nós temos que saber discernir as causas diretas. Por quê? Porque conforme for a causa, os remédios são distintos. Perfeito. Eu me lembro aqui que nós estamos falando das causas diretas. Então, eu lembro que alguém perguntou aqui, e as tentações naturais, como é que a gente vence? Ou seja, a gente vence, não é, com oração, vigilância e jejum. Perfeito. Oração, vigilância e jejum. Mas aí é um ato mais nosso do que necessariamente de Deus. E por isso é que Deus não nos livra das tentações naturais de maneira tão fácil como às vezes ele pode nos livrar das tentações demoníacas, você fazendo só uma jaculatória, uma oração pequena, não é? Já seria o suficiente para Deus afastar de você as tentações demoníacas. Por quê? Porque Deus quer que a gente cresça nesse castelo interior, nessa vida espiritual, não é? Enfrentando a natureza, enfrentando essas causas naturais. De outra parte, também, às vezes, nós merecemos, porque, por favor, se o seu calo, se a sua pedra no sapato é a castidade, por que você está indo numa piscina? É verdade. Não é? Não, então agora eu não vou poder mais frequentar a piscina. Não, procure certos horários, tente
tente fazer as coisas com amor, né? Aí você vai lá, quando está todo mundo lá, né? A chance, né, é muito maior. Então você está, aquilo que na teologia mística se chama, você está, quer dizer, contribuindo para as ocasiões de pecado. Se colocando em ocasião, né? É. Pois é, professor. E o senhor estava falando, só puxar esse gancho, sobre a questão das tentações, que como Deus tira bem disso. Algumas pessoas elas confundem isso, acham que a tentação é algo ruim por si mesmo. A tentação não é algo ruim por si mesmo, né? Se você ler, por exemplo, o livro do Padre Feber, Progresso na Vida Espiritual, ele fala claramente que as tentações são um grande meio de santificação. Claro, se vividas diante de Deus, né, de forma prudente e tal. Vividas não, se combatidas de forma unida com o Senhor Jesus Cristo. É um grande poço de méritos, né, para nós, nossa santificação, tudo bem. São várias perguntas, professor, que estão surgindo aqui. Seria interessante ir respondendo. O tempo Você fica à vontade. Com certeza. Quer separar algumas? O escrúpulo também está ligado com o demônio? O escrúpulo normalmente tem origem natural. Olha só, normalmente a causa direta do escrúpulo é natural, porque é uma doença psíquica, é uma enfermidade. Mas nós podemos ter sim, uma causa demoníaca no escrúpulo. Como fazer? Aí nós precisamos do auxílio, sim, das ciências médicas e psiquiátricas. É bom se consultar com o diretor espiritual e, ao mesmo tempo, com um médico. O médico é que descartará a possibilidade de um problema psiquiátrico. E aí, então, o diretor espiritual saberá discernir, não é, se aquilo é de ordem demoníaca. Pode ser. Uma pessoa que não tem uma enfermidade, um conjunto de problemas patológicos e fisiológicos, para dar a ele um escrúpulo, por exemplo, um temperamento que é muito inclinado ao escrúpulo é o sanguíneo. É um temperamento fortemente inclinado ao escrúpulo. Então você pode ter alguma coisa temperamental, ou seja, uma causa natural de qualquer maneira. Uma causa natural, né? De qualquer maneira. O neurótico, por exemplo, ele pode ter muito escrúpulo, você já tem uma causa psiquiátrica aí, não é? Então nós vamos por exclusões. E a Santa Igreja sábia fala, eu quero ouvir a ciência primeiro, depois eu dou meu parecer. Mas ela é sempre a última a dar o parecer. É mais ou menos igual as esposas na nossa casa, né? Perfeito, professor. Bom, acho que a tentação, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre as tentações. Não, olha, a tentação, o que é importante a gente saber? Porque aí a gente já entra nas obsessões. Perfeito. Não é? Então, assim, alguém fala aqui, é assim de fato, eu falei sanguíneo? Falou sanguíneo. Eu tinha falado sanguíneo. Mil perdões, o melancólico. Desculpa, mil perdões, isso, de fato. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. É de fato, eu me confundi. Agora, por exemplo, as tentações... Eu queria só destacar, eu acho, Alessandro, que pode ajudar, porque essas coisas são muito importantes. Se você não sabe a quantidade de pessoas, você deve passar por isso também. E aí você vai me ajudando. Porque eu queria destacar só duas coisas em relação às tentações. O meio ordinário do demônio agir sobre nós são as tentações. Né? São as tentações. É o meio mais ordinário de ação de Santo Tomás de Aquino. E a tentação, porque há uma psicologia demoníaca aqui. E ali no Gênesis, por exemplo, no livro do Gênesis, nós temos uma coisa muito impressionante, porque ali no Gênesis nós temos vamos dizer assim, o diagnóstico de uma tentação, e que acontece até hoje. Por exemplo, você vê como é que o demônio vai agindo, e é bom entender como é que ele age, porque a gente pode combatê-lo. Você vê lá no início do Gênesis, você vê que no caso de Adão e Eva, o primeiro ato do demônio é se aproximar.
Isso levou a muitos santos da igreja, a muitos teólogos a dizer que nós teríamos ao lado do anjo da guarda também um demônio. Mas essa doutrina foi confirmada? Não, já foi completamente afastada pela igreja. Perfeito. Completamente afastada. Nós temos um anjo da guarda, nós não temos um demônio. Mas lá no Gênesis diz que a serpente se aproxima. Porque isso é muito importante, porque Santo Tomás de Aquino diz que os anjos estão presentes onde eles agem. Então, os anjos têm presença por operação, onde operam. Então, se um demônio está te tentando aqui agora, é porque ele está aqui presente. Não é porque ele sempre esteve como o seu anjo, como um contraposto ao seu anjo da guarda. Ele está ali agora, não é? Porque ele está agindo. E ao agir, ele se faz presente. Eu não preciso. Eu que tenho corpo, eu não preciso agir para estar presente. Basta que eu esteja presente. Perfeito. Então os anjos estão presentes por operação. Aí o que acontece? A serpente se aproximou. Está lá. Agora, você vê que lá você veja que o demônio ele não joga o objeto da tentação. Ele vai pelas beiradas. Isso é um problema. Então, o primeiro ato é se aproximar. O segundo ato é fazer uma insinuação. Insinuação. Ele diz para Eva, é verdade que Deus vos proibiu de comer o fruto? Não tem tentação nenhuma aqui. Perfeito. E aqui que está uma coisa importante, que nós às vezes ignoramos, é que é justamente neste momento da insinuação que o combate é mais facilmente vencido por nós. Porque se você vai travar o diálogo, já perdeu. Você já perdeu. Perfeito. Não pode dar corda. Não. E assim é conosco. Então, por exemplo, ele falou com Eva isso aqui. Né? Mas, por exemplo, como é que ele faz conosco hoje? É a mesma psicologia. Né? Ele pergunta, é verdade que Deus exige que você cegamente entregue a sua inteligência a Ele? Né? Eu conheço muitas pessoas que me dizem, eu não consigo acreditar no que a Igreja Católica me fala, porque ela quer que a gente acredite. Não é isso? Olha como é que o demônio pergunta. Uai, é verdade que a Igreja Católica está exigindo que você reze o credo e não te dá as razões para isto? Perfeito. A mentira. Aí diz, é verdade, aí vem o demônio, é verdade, né, que Deus está pedindo que você faça sacrifícios dos seus apetites naturais, da sexualidade, às vezes um jejum do paladar. É verdade? Que coisa horrível, que coisa... Que coisa feia, você vai deixar de comer uma carninha no churrasco? Sexta-feira? Que coisa sexta-feira. Então, é o tal negócio. Uma vez eu fui na casa de um conhecido, sexta-feira, e a esposa dele tinha feito um bolo, rapaz, tão bonito, que aquele bolo não era lícito você comer nem no domingo de Páscoa. Então é isso. Aí vamos lá. Bom, aí de duas uma. Como é que uma alma tem que responder, uma alma católica? É não, é resistir, não dialogar. Porque quando você não dialoga, a batalha veja bem, a vitória é exitosa. É exitosa. Então isso é uma coisa interessante, não é? Agora, se a alma for imprudente e começar a conversar, aí complica. Aí complica porque o demônio, por ser um anjo, ele é muito mais inteligente do que nós. Ele vai nos pegar. E pega, né? Mas aí ele continua. Olha o que Eva resolve dialogar com ele. Com a serpente.
ela dialoga. Então ela diz, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas, porque a serpente perguntou para ela, veja bem, é verdade que vocês não podem comer os frutos de todas as árvores? E ela diz, não, não, não. Nós podemos comer, menos a da árvore que está no meio do jardim. Não é? Mas para quê essa conversa? Não tem que ter conversa. Se tivesse cortado ali, a gente não estaria... Não, tinha que ter cortado. Mas tudo bem. Mas o problema é que o erro de Eva também é o nosso. Não tem como. Diário. Diário. Dá pra fazer igual Adão, né? A roupa foi dela. Então, bom, ela inadvertidamente começou com diálogo. Então, evidentemente que, não é? Quando você começa a dialogar ou aceita o diálogo, o demônio fica mais audacioso. Ele só estava rodeando, agora ele vai direto ao ponto. Agora ele apresenta o pecado, ele apresenta a tentação. Perfeito. Ele apresenta a tentação. Então ele diz, não, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vocês serão como deuses e conhecerão o bem e o mal. Então o inimigo põe um panorama sedutor. Não tem problema você trair a sua esposa, não é? Não é assim? Por exemplo, quantas pessoas já vieram me falar, Leonardo, realmente eu caí mais uma vez, olha que triste, olha, traí minha esposa mais uma vez. Mas por quê? Porque ele sabe que ele trai hoje, mas daqui a pouco ele pode ir lá confessar, não é assim? Não é assim que o demônio fala conosco? Ele não fala. Como é que nós podemos transportar para os dias de hoje essa mesma psicologia dele aqui? Como é que ele falou isso aqui para Eva, mas o que ele fala hoje para nós aqui, ó? Não, pode ficar tranquilo, Deus é infinitamente misericordioso, pode se tocar impuramente mais uma vez, pode continuar com o vício da masturbação, pode trair sua esposa, você vai lá depois e se confessa. Perfeito. Ele te perdoará com facilidade. Goza mais uma vez do fruto proibido, nenhum mal vai te acontecer. Quantas vezes você pecou? Não foi fácil você ir lá se confessar? Exatamente. Esse é muito profundo. Aqui, olha, veja bem, e aqui vem a tentação. A tentação vem depois de uma aproximação e de uma proposta de diálogo. Aí ele tenta. Mas se você não aceita o diálogo, não tem audácia. Não tem audácia. Bom, ele pode ter quantidade, ele vai te tentar 1000 vezes, mas audácia não vai ter. Então ele é audacioso e propõe a tentação. Né? Porque o demônio, numa alma que está no estado de graça, ele tem que ser audacioso para propor uma tentação. Aí ele vem. Quer dizer, veja bem, aí ele propõe a tentação. Qual deveria ser o ato de uma alma católica que está em Deus? Já que você dialogou, não devia, mas já que você dialogou, corta logo. Já que você caiu na besteira, agora você tem que... Veja bem, as forças são menores, mas ainda você vai ter força para se sair disso. Você não pode vacilar. Mas Eva vacilou. O que disse Eva? O que diz a Sagrada Escritura? A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência. Olha só, a mulher vendo, olha como ela vacila. Perfeito. É? Agora, aí o que acontece? Depois do vacilo, o que vem? O consentimento. Porque aí é que está o problema. Porque até a hesitação não é pecado.
Porque às vezes você pode ter um pecado venial. Não é que não é pecado, não é o pecado mortal. Mas você pode ter um pecado venial, porque você pode ter tido um semi-consentimento, uma negligência. Só a negligência de você não lutar contra a tentação, às vezes, pode ser um pecado venial. Perfeito. O Santo Inácio, no livrinho Exercícios Espirituais, ele explica isso detidamente, muito bem explicado. Né? Maravilhoso. Inclusive tem aquela famosa regra dele, facere contra, faz contra. É fazer o contra. O demônio está te falando uma coisa, se o demônio quer que você fale mal de uma pessoa, fala bem dela. Perfeito. É fazer contra. Não é? Essa é a resistência direta. Mas tem a resistência indireta também. Por quê? E aí é uma coisa muito importante. Porque nas tentações contra a castidade e a fé, nunca você deve resistir o demônio de maneira direta. Tete a tete, cara a cara. Foge. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que consumir a sua inteligência em outras coisas. Por exemplo, você recebeu uma tentação contra a castidade? Vamos lá. Você tem que consumir o seu pensamento com outra coisa. Por exemplo, pensa numa viagem que você fez, naquela cachoeira bonita que você viu. Pensa nos nomes que você tem na sua lista telefônica. Você não enfrenta a tentação de maneira direta. O padre Paulo Ricardo ele dá uma dica muito, seguindo a sua linha de raciocínio, ele fala, tentação contra a castidade, pega uma imagem na sua mente, olha para o primeiro ponto colorido da sua frente e pensa naquela cor e fica meditando naquela cor. Isto teologicamente se chama de consumação da inteligência com outro fato, ou da sua imaginação com outro fato, ou da sua memória. Lembra de outras coisas, porque até aí você não pecou. Não é? Agora, tudo isso seria evitado se você nem tivesse dialogado. Perfeito. Então, aí é o seguinte. Então, você pode resistir à tentação de duas maneiras. De maneira direta, quando possível, e de maneira indireta. Nas tentações contra a castidade ou a impureza e a fé, tem que ser indireta. O enfrentamento tem que ser indireto. Agora, nas outras tentações, né, tentações contra a maledicência, você falar mal dos outros, a fofoca, isso daí você pode enfrentar diretamente, falando bem da pessoa, tá vendo? Você está combatendo diretamente a tentação. Não é? Bom, aí o que acontece? Eva acabou consentindo. Depois que ela vacilou, ela consentiu. Não é? Tomou o fruto, comeu e apresentou também a seu marido, que comeu igualmente. Pronto. Aqui estamos. Não, mas veja. Aí agora, qual é a grande tragédia dessa história? E a gente pensa que acabou aqui. Mas a grande tragédia da história é como nós ficamos depois disso. Porque o demônio está gargalhando. O problema é o que fica em nós. Porque o outro efeito, o outro passo é a desilusão. Porque depois que você comete um pecado, tentado pelo demônio, não é? Você faz... Aí, o verdadeiro aspecto do mal que você fez, que o demônio pintou como coisa boa, vem na sua alma. E aquele fruto que... O venerável Futunchi... Por favor. Travou a live? Oi, travou? Não, travou. Claro. O venerável Futunchi, ele diz bem assim, ó, antes você consentir com o pecado, aquilo ali o demônio pinta de ouro. Depois ele mostra com a misericórdia de Deus é impossível de ser alcançado. Isso. Perfeito, Alessandro, perfeito. São João Bosco dizia para os jovens, vocês tiveram vergonha de pecar? Não. E que vergonha é essa que vocês estão tendo de confessar? Não é? Isso aí, olha, o inimigo é astuto. Então, aqui que está o detalhe. A desilusão, não é? E a decepção, né? Meu Deus, como eu fui capaz de fazer isto? Que pode revelar uma soberba também.
como eu fui capaz, né? Claro. Então, aí você tem que ver com humildade. Exato. Humildade. Agora, depois da desilusão, quer dizer, você depois do pecado, você se desilude. Você enxerga o mal como ele é. Porque o demônio deturpou as coisas. Tudo bem, você pecou. Como ele conseguiu o que ele quis, que era você pecar, agora ele já não te tenta mais. E não te tentando, você volta para a realidade. E essa realidade é dura. Perfeito. Você vê o mal tal qual ele é. E foi o que fez Eva. Porque lá na Sagrada Escritura diz, e os seus olhos se abriram. Quem nunca abriu os olhos depois de um pecado? Meu Deus, o que eu fiz? Verdade. E vendo que estavam nus. Agora, então essa nudez é o quê? Ela se deu conta de que perdeu tudo. Forte Ela isso. está nua. Perdeu tudo. E pegaram as folhas da figueira. As folhas da figueira. E eu tenho para mim que essas folhas da figueira são sacerdotes, viu? É uma interpretação espiritual bem bonita mesmo. E nós vamos às folhas das figueiras. E aí? Eles perderam tudo. É o que nós perdemos com o pecado. Anos de sacrifício, perdemos a graça santificante, a inabitação da Santíssima Trindade. Tudo, perdemos tudo. Pois bem. E depois da desilusão vem o quê? A vergonha e o remordimento. A vergonha e o remordimento. Às vezes vem o desespero, que é um pecado contra o Espírito Santo, que aí não pode. Não é? Mas a vergonha e o remordimento vem. Sim. Não é? E aí eles ouviram o barulho de Deus, diz lá, né? Então vem a vergonha, não é? Mas realmente, aí cuidado com a questão do desespero. Agora, com a questão das tentações, Alessandro, o que nós podemos fazer para combater as tentações, não é? Então, primeiro, antes da tentação, vamos lá, os momentos, antes da tentação, nosso Senhor Jesus Cristo já deu vigiar e orar. Perfeito. O que é vigiar? Ficar atento a todo momento. E a oração. Por que a oração? Por que a oração? São Pedro diz que o demônio é um leão feroz que está ali do nosso lado. Então não tem sossego. O demônio nunca dá sossego. Então você tem que vigiar. Agora, por que orar? Porque no batismo nós recebemos a graça santificante. Mas existem outras graças que nós temos que ter para nos fazer forte diante da tentação, que são as chamadas graças atuais, que Deus vai dando aos poucos. Estas graças nos vêm pela oração. Perfeito. Então, através da oração, nós sensibilizamos nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo à Virgem Maria, aos santos e aos anjos celestiais para nos ajudar, e Jesus vai derramando em nós, pelas mãos de Maria Santíssima, as graças atuais. O próprio nome diz que no momento nos ajuda. Perfeito. Tem que rezar. Como é que pode? Uai. Então está explicado por que a gente está sempre caindo. Está faltando oração. Não é? Então, isso se explica aquela frase de Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se perde. Não é? E durante a tentação? Antes da tentação, vigiar e orar. E durante? Bom, durante, já falamos aqui, a resistência. Tem que resistir. É não e ponto final. Não é? Resistência. Agora, eu já falei que a resistência ela pode ser direta ou indireta. Não é? Direta ou indireta. Não é? Então é isto. Por exemplo, você está tentado, já falamos aqui, a falar mal de alguém, fala bem. Você não quer dar esmola? Não quer dar esmola? Por que você não quer dar esmola? Então dá esmola. Aí é uma resistência direta, você está enfrentando a tentação de frente. Agora, nas tentações contra a fé e contra a castidade, é melhor enfrentar por vias indiretas. Sempre, não é?
Então é isto. E depois da tentação? Quais são os meios? Aí depende. Você venceu a tentação? Bom, aí é o detalhe. Se você venceu, não é? Porque depois da tentação só pode ter três coisas: a vitória, a derrota ou a dúvida sincera. Ó, dúvida sincera se você consentiu ou não. Só pode ter essas três coisas. Bom, se você venceu, primeira atitude, humildade. Foi Deus que nos ajudou. Ponto. Perfeito. Tem que ter cuidado também, hein? Né? Agora, o que nós temos que rezar? Tem uma oração que o Padre Rui Maria ensina para depois que você vence a tentação. Obrigado, Senhor. Devo tudo a vós. Continua me auxiliando em todas as ocasiões de perigo e tem de piedade de mim. Perfeito. Perfeito. Tá bom. Agora, se você caiu. Bom, aí se você caiu, né? E se você não tem nenhuma dúvida de que você caiu, né? Que às vezes você está lutando ali com o espírito maligno, mas você sabe que não consentiu totalmente, mas também foi e se deleitou com aquela imagem, mas não... Bom, tem dúvida, mas se você caiu mesmo integralmente, não pode desanimar. Não pode desanimar, não é? Você, com muita humildade, serenidade, reflete. Você recorda a infinita misericórdia de Deus, né? A divina misericórdia. Vamos ler Santa Faustina, não é? Você lembra do episódio do filho pródigo? Perfeito. Isso dá um consolo, não é? E profundamente arrependido pede o perdão no tribunal da penitência. Perfeito. Tão bem explica isso naquele livro de A Divinização do Sofrimento, né? Ele fala depois das quedas, como que você deve agir. Tão bem explica. Lindíssimo. Chega a ser bonito a explicação que ele dá. Aquele livro é lindíssimo, né, Alessandro? Perfeito, muito bom mesmo. Muito bom. Ó, por exemplo, agora, se você tem dúvida sincera, a melhor coisa é você investigar com mais detalhe. Mas veja, sem ficar rememorizando o pecado, porque isso você pode acabar caindo de novo nele. Os diretores espirituais recomendam que... por quê? Uma alma que está em estado de dúvida, ela vai ter sempre angústia. Perfeito. Né? Ela vai ficar angustiada, nervosa. Ela tem que resolver isso, né? Então, você tenta lembrar do que aconteceu com calma, dá um tempo, deixa passar um tempo, não é? Mas, de qualquer maneira, justamente porque você está em dúvida, você faz um ato de contrição interno. O chamado ato de contrição perfeita. Senhor, né, estou um pouco em dúvida, de qualquer maneira, perdoa os meus pecados. Por favor. Você faz um ato de arrependimento. E leva ao seu diretor espiritual o problema e vocês vão saber discernir. Né? Então, por exemplo, você quer ver um critério bom? Se você está diante de uma alma que prefere morrer a pecar, você pode ter certeza que ela não consentiu. Então não tem mais dúvida. Acabou. Vai comungar. Perfeito. Agora, se o diretor ou você mesmo está se analisando, se você é uma alma, né, um pouco relaxada, que fica relaxada. Ah, meu filho, se confessa então, porque alguma coisa pode ter acontecido. Na verdade, não é que você tem dúvida se você pecou, é que você tá tentando minimizar o problema. Criando desculpa. Penitente. Criando desculpa, Oi. Penitente, daqui a 20 segundos a live vai fechar e a gente reabre de novo, porque... sem problema, hein? A gente tem tá bom. Aqui no exorcismo. O pessoal vai cair? Vai. Vai cair. O Luan perguntou a seguinte coisa: existe algum tipo de abertura indireta para a ação do demônio?